Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre respostas para as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Bonetinho, deixa eu ver... Eu acho que o título do vídeo deveria ser só respostas. Porque perguntas e respostas dá a impressão de que o pessoal respondeu as perguntas que eles mesmos perguntaram. Mas não é essa a intenção. Eles perguntam e eu respondo. Eu sempre fui péssimo com essas coisas mesmo. Boa noite. Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem. Ainda com um pouquinho de medo, né, dessa coisa toda da pandemia, né, saindo de casa sempre só quando realmente é necessário, usando máscara. Aqui em Goiânia, a propósito, a multa é de R$600 para quem não usa máscara. Então, né, a gente não tá podendo gastar dinheiro com multa, não. Mas e vocês? O que vocês estão fazendo na quarentena? Eu, particularmente, estou lendo muito, trabalhando bastante, produzindo muito conteúdo aqui pro canal, né, porque vocês merecem. E hoje eu resolvi tirar um tempinho para fazer algo um pouco diferente daquilo que a gente está normalmente habituado. Eu fiz uma enquete recentemente lá no Instagram. Se vocês me seguem lá, vocês provavelmente já sabem disso. Se você não segue, dá uma olhada aqui embaixo. Eu vou deixar nos links para que vocês possam estar seguindo lá o perfil. Já são quase 7.000 seguidores que estão lá conversando todo dia, trocando ideia um pouquinho mais sobre o nosso querido Stephen King. Então eu fiz essa enquete lá no Instagram, né, e pedi para vocês me enviarem algumas perguntas relacionadas ao canal, relacionadas ao site, alguma coisa que vocês tenham curiosidade, para sair um pouco dessa mesmice, né, de fazer resenha de livro, de fazer resenha de filmes, de séries e tudo mais. O retorno, felizmente, foi muito bom, vocês me fizeram várias perguntas, infelizmente eu não vou poder responder todas aqui, porque se eu respondesse, eu levaria mais de 1 hora para responder. Provavelmente eu respondo a outras em outro vídeo, caso o feedback desse vídeo seja um feedback bacana, caso vocês gostem, provavelmente eu farei outro vídeo nessa pegada, nessa vibe aqui, respondendo as outras dúvidas de vocês. Mas antes de continuarmos, é claro, eu gostaria de convidá-los a assistirem o vídeo anterior. Nele eu falei um pouquinho mais sobre A Torre Negra, mais especificamente sobre o primeiro livro da série, O Pistoleiro. Falei um pouquinho de maneira geral sobre como foi a ideia do King de escrever a série, como surgiu a ideia de escrever a série na cabeça dele. Falei também sobre alguns conceitos que são importantes na obra. Fiz uma pequena crítica sobre o primeiro livro. É um vídeo bem bacana para você assistir antes de você começar a se aventurar necessariamente no universo da Torre Negra. Então, fica aqui a dica, dá uma olhadinha lá, tá muito legal o vídeo. E sem mais enrolação, sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu separei 19 perguntas. O critério para separar essas perguntas não foi necessariamente de importância, de relevância, nem nada do gênero, não. Na verdade, eu selecionei as perguntas que mais se repetiram. Então, infelizmente, eu não vou poder responder todas. Deixo aqui o meu mais sincero obrigado a você que participou, que enviou sua pergunta. E peço desculpas de antemão novamente por não conseguir respondê-la. Mas, como eu disse, se vocês gostarem, provavelmente eu farei outros vídeos seguindo essa linha, respondendo as perguntas para vocês. E pode ser que a sua pergunta seja respondida no próximo vídeo. Bom, pergunta de número 1. Vocês não vão notar, mas eu tô com o meu computador aqui do lado, então eu preciso dessa colinha aqui. O Dinho Flag perguntou: como está o lançamento da versão brasileira de If It Bleeds pela Suma de Letras? Então, Dinho, oficialmente nós não temos nenhuma informação. O mais próximo que nós temos de informação sobre If It Bleeds no Brasil é de que a Suma de Letras pretende lançar o livro em julho próximo. Eles responderam recentemente um tweet que eu fiz e eles falaram isso. Eles falaram que se tudo der certo, se essa questão da pandemia, né, transcorrer de maneira positiva para as editoras, provavelmente eles vão lançar If It Bleeds em julho próximo. Eu tentei entrar em contato com a editora antes de fazer esse vídeo, antes de gravar esse vídeo e de responder a sua pergunta, mas infelizmente eles não responderam os meus contatos. Então é isso, If It Bleeds provavelmente em julho no Brasil. Vamos lá, o Francisco Barbosa perguntou: qual a maior dificuldade do fã do King no Brasil? Francisco, sem sombra de dúvidas, o preço dos livros. Infelizmente, King ainda é um autor muito caro no Brasil. Sempre foi, na verdade, um autor muito caro. Mas nós também temos que ter consciência que já foi muito mais difícil ser fã do King, ser leitor do King. Na década de 90, por exemplo, você ia sofrer, porque você quase não teria material para acompanhar ele, não tinha site. Na verdade, até tinha alguns sites na década de 90, só que eram sites que eram raramente atualizados, que tinham informações defasadas. Não tinha todo esse boom, né? Esse boom que está tendo hoje em dia com relação à obra do Stephen King. Os próprios livros não eram lançados com a mesma frequência que eles são lançados hoje em dia. Hoje em dia a Suma faz um excelente trabalho com relação aos livros do King, né? Eles lançam livros com poucos meses de diferença para os livros lá fora. Antigamente não, né? Antigamente, né? Falando assim parece que eu tenho 37 anos.
Enfim, na década de 90 era muito mais difícil ser leitor do Stephen King. Hoje em dia não é tão difícil assim não. Eu acho que a principal dificuldade em ser leitor do King hoje em dia é justamente a questão financeira mesmo, porque realmente os livros dele são bem carinhos. Bom, a próxima pergunta, deixe-me ver aqui, é do Felipe Bovi. Ele pergunta: qual o melhor livro da Torre? Felipe, sem sombra de dúvidas, Mago e Vidro. Na minha opinião, esse é o melhor livro da Torre Negra. Não é um livro que sintetiza aquilo que é a Torre Negra, não é um livro que mostra o que é o pistoleiro e tudo mais, embora mostre o Roland no seu processo de formação, né, de caráter, por se passar no passado dele, mas é um livro pelo qual eu tenho um certo apreço, eu tenho um certo carinho por ele, porque você tem ali personagens muito cativantes, você tem ação, você tem ficção científica, você tem uma misturebinha bem interessante ali em Mago e Vidro, eu gosto muito desse livro. Para mim é, sem sombra de dúvidas, o melhor livro da Torre. Bom, continuando. A Flávia Calado perguntou: por que sempre tem essa coisa de crianças morrendo? Pelo menos na maioria. É uma dor pessoal? Não, Flávia, eu acredito que não seja uma dor pessoal. O King gosta de criancinhas, Flávia. Na verdade, eu acho que ele gosta tanto que ele coloca muitas crianças nos livros dele. Acho que é por isso que tantas crianças morrem, porque tem muitas crianças ali. Acontece que as crianças do King, eu não sei se você já percebeu, mas elas sempre são crianças superdotadas. Se elas não são iluminadas de alguma forma, se elas não têm algum tipo de poder, elas são inteligentes acima da média. Algumas pessoas dizem, né, tem toda essa lenda de que ele viu certa vez um amigo dele ser atropelado por um trem e tudo mais, e que isso teria traumatizado ele, mas isso tudo é lenda, isso nunca foi confirmado. Na verdade, ele já negou isso. Ele viu sim, ele presenciou um acidente quando ele era criança, um amigo dele morreu no trem. Inclusive, até falei sobre isso no nosso vídeo de curiosidades. Eu vou deixar aqui nos cards para você estar dando uma olhadinha. Mas, como eu ia dizendo, o próprio Stephen King já desmentiu isso. Segundo ele não lembra praticamente de nada do acidente, não guarda nenhuma memória sobre isso, embora ele tenha reproduzido, entre aspas, o acidente no livro, no conto O Corpo, do livro Quatro Estações. Na verdade, certa vez ele até falou que tem um coração de criança. Ele deixa bem guardadinho numa escrivaninha dentro de um potezinho, né, em cima da mesa dele. O Entre Dimensões perguntou: como surgiu a ideia e como foi criar a página? Bom, a ideia surgiu em 2007, né, há 13 anos atrás. Na verdade, eu criei primeiro um site chamado Projeto 19, que era um site voltado só para a Torre Negra. Em 2004, eu comecei a ler a Torre Negra, gostei muito da série e comecei a pesquisar material na internet. Aí eu acabei descobrindo que não tinha muito material sobre a Torre Negra na internet. Nisso acabei decidindo fazer o site, né? Juntei o máximo de informações que eu podia sobre a série e acabei publicando o site. Eu falo um pouco mais sobre isso no nosso vídeo da Torre Negra. Eu também vou deixar aqui nos cards para vocês estarem dando uma olhadinha. E aí de lá para cá foi tudo um processo muito natural, né? Como eu falei muito da Torre Negra e como já tinha muita coisa sobre esse conteúdo, eu pensei, bom, como eu leio King de maneira geral e gosto muito do autor, por que não fazer um site só sobre ele? E foi assim que surgiu a ideia do stephenking.com.br. O site teve a sua primeira postagem em setembro de 2011, 9 anos atrás. No ano que vem a gente completa 10 anos a fazer uma festa de arromba. Não, apaga isso não vai entrar na edição não. E é isso, foi assim que surgiu o site. Próxima pergunta. O leitor Stephen King perguntou: quantos livros do King você já leu? Pergunta capciosa essa, pergunta muito difícil, porque eu não sou o tipo de leitor que anoto as coisas que eu leio e sequer me lembro das coisas que eu leio. Eu tenho uma memória muito fraca, então. Mas eu acredito que foram mais de 40 e menos de 50. Mas eu realmente não posso precisar quantos eu li ainda. Eu não li todos os livros de King. O pessoal tem, às vezes, uma concepção muito errada de que, pelo fato de eu administrar o site, talvez eu já tenha lido todos os livros da obra dele, seja Ultra Mega Power Blaster colecionador e coisas do gênero, mas não. Na verdade, ainda tem alguns livrinhos inéditos do King que eu preciso ler, que estão na fila aí, aguardando o momento certo para serem lidos. Próxima pergunta, o Ricardo Rodrigues pergunta: sabe se a Suma vai relançar os livros fora de catálogo? Sim, Ricardo, a Suma vai relançar. Na verdade, eles já estão relançando. Eles estão relançando no formato especial, né, em capa dura, com alguns extras. É uma coleção chamada Biblioteca Stephen King. Dessa coleção, nós já temos A Incendiária, O Iluminado, Cujo, A Hora do Lobisomem e...
Qual que tá faltando? A Metade Sombria. Então nós temos esses 5 volumes da coleção Biblioteca Stephen King. Eu inclusive tinha separado eles para mostrar para vocês, só que como o ambiente está muito apertadinho aqui, eu tive que montar toda uma gambiarra, colocar minha mesa aqui na frente e tudo mais, então não vai ter como eu pegar agora, mas depois eu mostro para vocês. A editora tem planos, ou tinha planos até um tempo atrás, de lançar Trocas Macabras. Só que até o momento, embora a galera peça todo dia lá no perfil das redes sociais deles, até agora eles não deram nenhuma definição de quando Trocas Macabras vai ser relançado. Mas acredito que sim, que eles vão relançar esses outros livros. Inéditos nós ainda temos Os Estranhos, Trocas Macabras, Depois da Meia-Noite e os livros de Beckman, que provavelmente nunca vai ser relançado, né, por causa do conto Fúria que tem nele, que o King proibiu o relançamento dele, mas os próprios livros de Beckman já foi relançado anteriormente separados. Eles separaram em cada um dos livros, um dos contos que contém o livro foram relançados de maneira individual. Então esses daí acho que a gente não pode nem considerar necessariamente como raros. A compilação em si é rara. O livro inteiro com as 4 histórias é o mais raro que tem no Brasil, mas ele já foi relançado em outros formatos, com exceção do Fúria. O Gabriel Cardoso perguntou: por que o livro Blaze não foi traduzido no Brasil? Então, Gabriel, provavelmente só a editora Suma saberia responder essa pergunta para você. Na verdade, nem a editora Suma saberia, porque as pessoas que trabalham hoje na Suma não são as mesmas pessoas que trabalhavam anteriormente, que trabalhavam na época do lançamento de Blaze lá fora. Se eu não me engano, em 2007. Foi o ano em que Blaze foi lançado. Mas nós podemos especular, né, falar um pouquinho sobre isso. Pode ter sido por vários motivos. Pode ter sido por falta de timing, pode ter sido por questões de direitos autorais, apesar de que eu acho muito difícil disso ter acontecido. É muito difícil dar problema com relação aos direitos autorais, já que a Suma sempre teve os direitos autorais do Stephen King no Brasil. Na verdade, na época era editora objetiva, né, ainda não tinha esse selo Suma de Letras. Pode ter sido por falta de interesse da editora, enfim, tem uma série de motivos que a gente pode especular por que eles não lançaram Blaze na época. Mas eu acredito que seja algo relacionado também ao que aconteceu, por exemplo, com The Girl Who Loved Tom Gordon, ou Hearts in Atlantis também, que não foi lançado na época. O pessoal perdeu o tempo do filme que estava sendo lançado na época e acabou deixando meio que de lado e decidiram não lançar. Seria interessante, inclusive, que a Suma olhasse com muito carinho, né, para esses livros. Suma, ó, fica a dica aí. The Girl Who Loved Tom Gordon, Hearts in Atlantis, Blaze. Blaze é um livro fantástico, gente. Ainda vou fazer uma resenha sobre ele aqui para vocês saberem o quanto esse livro é bom. Então fica a dica aí, Suma. Republica aí pra gente. A gente compra tudo que vocês lançarem do Stephen King. Certeza. Próxima pergunta. O Douglas Lima pergunta: gostaria de saber sobre os personagens que aparecem em livros diferentes. Caramba, Douglas, essa pergunta é capciosa porque ela dá um vídeo inteiro. E na verdade eu vou fazer isso. Eu não vou responder essa pergunta necessariamente neste vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre conexões dos livros do Stephen King para responder essa pergunta para você. Então prepara aí, separa aí uns 20 minutinhos da sua vida para assistir o vídeo, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre essas conexões no vídeo, ok? Mas a gente pode dar uma préviazinha, né, desse vídeo. O King, como você bem sabe, tem todo um multiverso que é interligado. Você vê referências de vários livros na Torre Negra, por exemplo, e alguns personagens aparecem com mais frequência ou são citados com mais frequência em outros livros. Nós temos Tech, que é aquela entidade do livro Desespero. Nós temos o Padre Callahan, que aparece em Salem e também na Torre Negra. Nós temos a prisão de Shawshank, que é citada em vários livros, né? Você tem ela não só no conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que deu origem ao filme, mas ela também é citada em A Coisa, é citada em Novembro de 63. Em Novembro de 63, inclusive, tem um momento em que o protagonista da história encontra a Beverly e o Rich, do livro A Coisa. Mas sem sombra de dúvidas, o personagem que mais aparece em outras obras do Stephen King é o seu vilão mais conhecido, que é o Randall Flagg. Eu fiz um vídeo especial sobre ele também quando eu falei sobre o livro The Dark Man, da Dark Side Books. Vou deixar aqui nos cards para vocês estarem dando uma olhadinha nele também. O Randall Flagg aparece em Dança da Morte, Olhos de Dragão, A Torre Negra, Hearts in Atlantis, sem contar que ele é citado em diversos outros livros e contos do Stephen King. Dá uma conferida lá no vídeo que eu falei sobre The Dark Man, que eu conto um pouquinho mais sobre a origem do Randall Flagg, sobre quem é Randall Flagg e um pouquinho mais sobre as aparições dele nos outros vídeos. Próxima pergunta. O Pedro Júnior pergunta: gostaria de ler King em inglês, pois acabaria saindo mais barato. Sei não, hein, Pedro?
Sei não. Quais os livros seriam bons para isso? Bom, Pedro, em primeiro lugar, não. Provavelmente não sairia mais barato. Principalmente se a gente levar em consideração que o dólar tá 5 barão, né? 5 reais. Mas se você quer realmente ler livros em inglês, eu recomendo muito um site chamado bookdepository.com. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar dando uma olhadinha. Eles enviam livros com frete grátis para o mundo todo. Não é um jabá do site, eu não tenho nenhum acordo com eles, nem nada do tipo. Mas como eu já comprei livros lá do King, eu já tive essa experiência e deu tudo certo, então eu não vejo mal nenhum em indicar o site para vocês. A única desvantagem do site é que o livro demora muito para chegar, ele demora em torno de 3 meses aproximadamente, de 2 a 3 meses para chegar. Então se você não tiver com pressa, é uma boa comprar livros lá. Tem livros com preços muito acessíveis e novos ainda por cima. E como eu disse, com frete grátis para o mundo inteiro, all over the world. Nem sei se eu falei certo. Bom, mas continuando com a sua resposta, depende muito do seu nível de inglês. Se você estiver começando a ler inglês, eu recomendo os livros menores. The Girl Who Loved Tom Gordon, Blockade Billy também. Na verdade, Blockade Billy nem tanto, porque ele tem muitos termos referentes ao beisebol. E se você não for um fã de beisebol, você provavelmente vai ficar um pouquinho perdido nisso. Aliás, essa é uma das desvantagens de ler Stephen King em inglês, porque se você não tiver muito conhecimento de mundo, principalmente do mundo norte-americano, você vai ver ali muitos neologismos, muitas gírias que o pessoal usa, que provavelmente vão passar batido aí na hora que você for ler os livros em inglês. Mas realmente eu recomendo os menores, né? The Girl Who Loved Tom Gordon, a Ascensão também, que em inglês tem o título de Elevation, se eu não me engano. Também é muito bom. A Pequena Caixa de Gwendy também é uma boa para você começar a ler. Embora não seja necessariamente um livro só do King, né? Ele escreveu em parceria com o Richard Kismer, mas é um livro bacana assim para ler. Tem uma leitura bem fluida, bem tranquila e dá para ler em inglês tranquilamente. Next question. O Patrick Vargas perguntou: rola um conteúdo sobre a Dança da Morte? Com toda certeza, Patrick. O Patrick é um cara muito bacana, ele me ajuda muito com o canal. Inclusive, recentemente a gente gravou um podcast, que é o primeiro episódio do podcast dele. Se chama Simplesmente The Best. Eu creio que deve estar saindo logo logo. Ele deve estar publicando aí pra gente estar acompanhando. A gente falou um pouquinho mais sobre essa questão do isolamento social na quarentena e fizemos um paralelo com o Iluminado, um dos livros mais conhecidos do King, que fala justamente sobre essa questão de ficar isolado num hotel e tudo mais. Deve estar saindo logo logo, então fiquem de olho aí. Eu vou deixar o link aqui para as redes sociais do Patrick também para vocês estarem dando uma conferida. Próxima pergunta. A Elcivânia Cavalcante perguntou: qual o seu conto favorito do mestre? Elcivânia, sem sombra de dúvidas, Jerusalém Slot. Eu já falei sobre ele um pouco mais quando eu falei sobre as cidades de Stephen King, né? Jerusalém Slot. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês estarem conferindo, estarem dando uma olhadinha para conhecerem um pouco mais sobre essa história. Em segundo lugar, viria o conto O Homem do Terno Preto, do livro Tudo é Eventual, que é um conto que eu acho simplesmente fantástico. Tem toda aquela aura de Stephen King que eu conheci quando eu tinha lá meus 16, meus 15 anos, aquela coisa misteriosa, aquela coisa do demônio aparecendo do nada no meio do mato, enfim. É um conto muito bom. E em terceiro, mas não menos importante, eu gosto muito de O Nevoeiro, do livro Tripulação de Esqueletos, que deu origem ao filme do Frank Darabont também, que é muito bom, então recomendadíssimo esse conto. O Rogério Capozzi pergunta: quais escritores você costuma ler fora do universo do King e por quê? Bom, Rogério, eu sou um leitor muito eclético, eu gosto de tudo. Eu leio não só livros, inclusive, eu adoro histórias em quadrinhos, adoro ler peças de teatro também. E com relação à literatura, eu leio praticamente de tudo, né? De terror eu leio muito Poe, eu leio Dean Koontz, eu leio Lovecraft, Tess Gerritsen, Anne Rice, Richard Matheson. Na parte da ficção científica eu gosto muito de Ray Bradbury, gosto de George Orwell, gosto de Isaac Asimov. Tem um fraco literário chamado Dan Brown. Qualquer livro do Dan Brown que você perguntar eu já li e gostei de qualquer um deles. Tudo bem que eles são a mesma coisa praticamente, né? Mas mesmo assim é o meu fraco literário. Eu gosto muito das histórias do Dan Brown. Gosto muito de José Saramago, leio muito Mia Couto, um escritor africano muito bom. Leio bastante Mário Vargas Llosa,
Adriana Lisboa, que é uma brasileira que escreveu um livro ótimo chamado Corvo Azul. Tem outro brasileiro também que eu gosto muito, que é o Flávio Carneiro, que é inclusive um autor goiano. E agora eu tô lendo um livro dele chamado A Ilha, que é um livro que eu recomendo muito e que provavelmente vai ter resenha sobre ele aqui no canal. Mas tem um livro dele que é, para mim, a síntese de um livro que redefiniu todo um mito do terror, que eu não vou falar qual é para não dar spoilers para vocês. É a história de um homem que sequestra uma moça, né, e mantém ela em cárcere privado e vai explicar por que ele sequestrou ela. Então o livro é um grande monólogo onde ele explica por que ele acabou raptando essa mulher. É muito, 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 muito bom. Recomendo muito que vocês leiam. Se chama A Confissão. E eu também gosto muito de Gabriel Garcia Marques. Meu livro preferido, meu livro de cabeceira de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, é 100 Anos de Solidão. Muita gente vai falar assim: ah, Dilton, pensei que o seu livro de cabeceira era um livro do Stephen King. Não, minha gente, não é um livro do Stephen King, é um livro do Gabriel Garcia Marques, que é o meu segundo autor favorito depois do Stephen King. Ok, próxima pergunta. O Pedro perguntou: cadê o Insta do King? Então, Pedro, o King decidiu não ter mais o perfil dele tanto no Instagram quanto no Facebook, porque ele não estava muito contente com as políticas de privacidade dessas redes sociais. Eu acho que ele, inclusive, é a única pessoa que lê essas políticas de privacidade. Então, como ele não estava muito contente com isso, né, com o modo como o Facebook e o Instagram estavam meio que influenciando, inclusive, em eventos políticos, eleição de Donald Trump, essas coisas todas, o King ele acabou desistindo dessas redes sociais e acabou abandonando elas. Hoje a gente acompanha o trabalho dele só pelo Twitter e pelo site oficial, pelo stephenking.com. O Luiz perguntou: qual livro do King você não tem a mínima vontade de ler? O Luiz é um grande amigo meu, ele colabora com o site, ele é colunista do site também, e colabora de vez em quando também, né, com os vídeos, com a produção. Eu costumo brincar que ele é o meu produtor executivo. Bom, respondendo a sua pergunta, Luiz, não tem nenhum livro do King, na verdade, que eu tenho a mínima vontade de ler. Tem alguns que eu tenho menos vontade do que outros. Sem dúvida, o principal deles é Os Estranhos. Pelo fato de já ter ouvido muito que esse livro é muito ruim e pelo fato de ser um livro raro que eu também não tenho ainda, eu meio que não tenho muita vontade assim de ler. Próxima pergunta. O perfil Bessa Motopeças perguntou: quantos livros do Stephen King você tem e qual foi o primeiro livro que você leu? Caramba, outra pergunta capciosa. As pessoas sempre me fazem essa pergunta e elas sempre ficam decepcionadas porque eu não dou a resposta que elas queriam. Eu acho que a resposta que elas queriam é tipo: eu já li todos os livros do Stephen King, eu não tenho mais nada para ler dele. Mas na verdade não, na verdade é o contrário. Eu já li mais ou menos a quantidade que eu tenho, né, que é entre 40 e 50 livros. E o primeiro deles que eu li foi, sem sombra de dúvidas, Carrie. Comecei muito mal porque na época eu detestei Carrie, não estava acostumado com aquela pegada de um livro no formato de cartas, né, de epístolas, de diários e tudo mais. E eu acabei não gostando muito de Carrie, mas felizmente eu insisti, depois eu li O Cemitério, na sequência eu li, se não me engano, O Jogo Perigoso também, que eu gostei muito na época. E aí eu deslanchei e li tudo que eu tive acesso, tudo que eu pude comprar aqui em Goiânia, que é onde eu moro, né? O John Bito perguntou: gostaria de saber a sua opinião sobre aquela cena do livro It. Acha que foi desnecessária ou teve uma boa justificativa para acontecer? Então, João, essa é uma pergunta muito complicada de se responder, porque eu particularmente não acho que foi desnecessária. Na verdade, eu não me sinto na posição de dizer se a cena foi ou não desnecessária, porque eu não sou o autor do livro. Eu acho que ela é necessária a partir do momento que o autor do livro achou que ela era necessária. Tem uma justificativa, essa coisa de passagem da fase infantil para a fase adulta. O próprio King já explicou isso também, num comentário que ele fez sobre isso, onde ele fala que antigamente as coisas eram vistas de outra forma e hoje em dia as pessoas estão mais sensíveis a esse tipo de assunto e tudo mais. Não acho que ela é necessariamente desnecessária, como eu falei anteriormente, mas também não acho que ela agrega muita coisa à história. Eu acho que nós poderíamos sim passar muito bem sem essa cena tranquilamente. Na verdade, eu acho essa cena tão irrelevante que eu sequer me lembrava que essa cena existia. Até, é claro, surgiu toda essa polêmica por causa do filme, da adaptação, que eles falaram que iam deixar a cena de fora, etc, etc. A Metáforas do Medo pergunta: você me
contaria algumas diferenças entre a série e o livro, tipo o final de Under the Dome? Com certeza eu contaria. Se você quiser saber, eu conto numa boa, mas é um baita spoiler, eu não posso contar aqui não. Então a gente se fala lá no Twitter, eu te falo pelo Twitter e explico direitinho as diferenças do livro para a série Sobre a Redoma. Mas eu já deixo claro que eu provavelmente vou descer o pau nessa série, porque Sobre a Redoma para mim é uma das séries que eu mais detesto, uma das piores adaptações que fizeram de Stephen King, e é ruim não só como adaptação, mas como série também, né? A produção dela deixou muito a desejar, os efeitos especiais deixaram muito a desejar, as interpretações, que é o principal de uma série, deixaram muito a desejar. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo completo aqui sobre a Redoma e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora vamos para a última pergunta do nosso vídeo. Quem fez foi a Esquizofrenia. Ela perguntou o seguinte: Oi, Edilton, tudo bem? Tudo bem. Então, tenho questionado meus amigos, que são fãs do King, sobre um assunto que me deixa muito pensativa. Sou leitora fiel há mais de 20 anos, mas só de uns anos pra cá é que venho reparando numa característica nas histórias do King que me chateia, a gordofobia. Nos livros, nos contos, os personagens gordos são sempre ridicularizados, motivos de chacota ou repulsa. São vários exemplos. Você deve se lembrar de vários, mas vou citar o mais incisivo para mim, que é o conto Herman Wouk Ainda Está Vivo. Ler a maneira como o King descreve as duas amigas, que são gordas, me deixou bastante deprimida, já que eu mesma sou uma mulher gorda. Depois disso, comecei a reparar nessa questão dentro das histórias, e isso sempre me faz pensar. Você já reparou nisso? Se sim, você acha que King é realmente gordofóbico? Ou apenas, como dizem sobre Lovecraft e o racismo, um produto do seu tempo? Então, essa é uma pergunta muito delicada, esse assunto em si é um assunto muito delicado, mas eu vou fazer o possível para que a minha resposta seja o mais didática possível. Não vou ser breve na resposta, porque esse é um assunto que merece um vídeo inteiro só para a gente falar sobre isso, mas eu vou tentar sintetizar um pouquinho de tudo aquilo que eu penso. A primeira observação que eu preciso fazer sobre a minha resposta é que ela não é uma defesa do King. Até porque ninguém acusou ele, né? A própria pessoa que fez a pergunta não acusou ele. Ela só quer saber realmente se a impressão que ela tem do King ser gordofóbico é realidade, ele realmente é gordofóbico, ou se é só, né, alguma impressão que ela teve ao ler os livros dele. Bom, quem me acompanha no Twitter sabe que eu tenho uma posição muito enfática com relação à defesa dos direitos de pessoas que sofrem com preconceitos. Seja homofobia, seja racismo, seja transfobia, enfim. E é claro, com a gordofobia não seria diferente. Por isso achei extremamente relevante trazer essa pergunta aqui para esse vídeo, para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre isso, né? Porque boa parte da graça da literatura é justamente essa, né? A gente falar sobre os assuntos, sobre as polêmicas, digamos assim, que a literatura suscita na nossa vida. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi essa pergunta no Twitter, pensei muito se eu deveria realmente ou não responder, por motivos que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, mas acabei optando por responder porque eu acho que não seria justo que essa pergunta ficasse sem resposta. Seguindo essa linha de raciocínio, eu preciso que vocês também entendam que eu não me sinto à vontade falando sobre esse tipo de assunto. Mas não porque eu seja gordofóbico, mas sim pelo simples fato de que eu não sou gordo. Então eu nunca passei por isso. Eu imagino, é claro, que as pessoas devem passar, porque a todo momento a gente está sendo bombardeado por gordofobia, né? Seja na TV, seja na literatura, seja no cinema, seja na cultura pop. Nós temos vários exemplos disso. E esses exemplos, eles se traduzem em piadas sem graça, ofensas verbais e até mesmo na forma como as pessoas se comportam com pessoas gordas. Porém, o fato de enxergar tudo de fora faz com que a minha visão seja, de certa forma, nublada e que eu não tenha uma visão realmente sincera do que é ser uma pessoa gorda, nublando inclusive até minha própria opinião sobre o assunto. O mesmo acontece, por exemplo, com relação ao racismo. Só quem é negro sabe o que é racismo. No meu caso, por exemplo, eu tenho um ponto de vista bem particular e provavelmente distorcido do que é o racismo, do que é a gordofobia. E eu sempre vou ter essa visão distorcida, porque por mais que eu conheça pessoas muito próximas que são gordas, pessoas que são negras e que passam por isso a todo momento, por mais que eu veja relatos na TV, nas redes sociais,
sociais. Eu nunca passei por isso. Mas é óbvio que isso não é um pretexto e nem nos exime de fazermos a nossa parte nesse processo. A mesma opinião que eu tenho com relação à gordofobia é a opinião que eu tenho com relação ao racismo, por exemplo. Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento. A única coisa que cabe a nós é pedir desculpa todos os dias pela quantidade de vezes que a gente ferrou a vida dessas pessoas e lutar junto com ela para que todo e qualquer tipo de preconceito, seja racismo, seja gordofobia, seja transfobia, caia por água abaixo. Então a primeira coisa que eu pensei foi, vou chamar alguém aqui que entende sobre o assunto e que é uma pessoa gorda. E aí eu me toquei que eu não conhecia ninguém assim. Pelo menos não ninguém próximo que pudesse falar assim com vocês. Por isso aqui estou eu, né, meio que subvertendo um pouco aqui o meu lugar de fala para tentar explicar o meu ponto de vista sobre essa história. Não foi uma pergunta fácil, eu tive que reler o conto que ela cita na pergunta dela e obviamente eu não me limitei só a ele, eu li várias outras histórias que falam sobre essa questão da gordofobia. Também comecei a lembrar os trechos que eu encontrei que falam sobre isso. E eu acabei notando uma coisa. Na maioria das vezes, se não em todas as vezes, quem é gordofóbico não é o King, mas os personagens dele. E isso tudo não tá de graça na história. Tudo isso é usado para alimentar a narrativa, para movimentar a narrativa. Tem um conto, por exemplo, chamado Night Surf. Se eu não me engano, em português eles traduziram como Ondas Noturnas, do primeiro livro de contos do King, do Sombras da Noite. A história se passa depois de uma praga mortal que dizimou toda a população da Terra. Mas a única preocupação do personagem principal é se as calças da mulher dele vão caber nela. Então a história inteira, praticamente, é o personagem tirando o sarro dela por ela ser gorda. Mas eu não acho que essa seja a perspectiva do King, mas sim a perspectiva do narrador, que não é necessariamente o King, mas sim um personagem daquela história. E é um personagem muito escroto. Então a perspectiva dele precisa também ser uma perspectiva escrota. E isso é diferente, por exemplo, do que você vê nos contos do Lovecraft. Eu acho que a gente não pode colocar o King e o Lovecraft nesse mesmo patamar. Eu acredito, sim, profundamente que nós, em parte, somos, sim, produtos do meio. E que isso já foi bem mais latente, bem mais evidente do que é hoje em dia. Enxergando por esse lado, o racismo do Lovecraft é compreensível. Prestem bem atenção. Eu disse compreensível, não justificável. Mas como eu disse, eu acho que a gente não pode colocar o Lovecraft no mesmo patamar que o King, porque o Lovecraft ele era racista de maneira mais explícita nas histórias dele, e ele era também racista no seu âmbito pessoal, no seu âmbito de vida mesmo, o que não acontece com o King. Bom, pelo menos eu nunca vi um tweet dele falando alguma coisa relacionada à gordofobia, ou racismo, ou outra coisa que seja. Mas isso quer dizer que ele não seja gordofóbico? É óbvio que não. Até porque ele não ia chegar lá no Twitter e falar: olha, Edilton, eu sou gordofóbico sim. Tudo aquilo que você falou é um monte de potoque, pipipi, papapá. Aí você me pergunta: mas Edilton, então qual é o seu veredito final? O meu veredito é: eu acredito que ele não seja. Mas, é claro, sempre existe a possibilidade da minha opinião estar equivocada, devido a toda aquela nuvem de fumaça que nubla a minha visão, que eu chamei de lugar de fala lá atrás. Talvez eu não veja o King como gordofóbico, porque eu não quero ver ele como gordofóbico. Porque dói, porque é triste você saber que uma pessoa que você acompanha, que você admira, tem a possibilidade de ter um preconceito tão estúpido quanto a gordofobia. Ou talvez ele realmente não seja, né, já que é uma pessoa esclarecida, já que é uma pessoa que tem uma vivência de mundo muito grande, talvez ele realmente não seja e tudo isso que eu falei aqui é verdade. Infelizmente é algo que nós nunca saberemos. Mas eu acho que essa dúvida, esse debate, acaba resultando em outro que é tão importante ou mais importante do que essa pergunta, que é o papel do gordo na literatura. Personagens gordos na literatura são, na maioria das vezes, utilizados com dois propósitos: mover o enredo e reforçar estereótipos. Então, se o autor quer construir um personagem indulgente, egoísta e principalmente preguiçoso, tá lá o gordo. E até mesmo com o King, essa coisa de reforçar estereótipos não é diferente. Em muitos casos, quando ele quer criar uma certa antipatia pelos personagens, pelos vilões, por exemplo, ele não hesita em recorrer a esse tipo de artifício para que o leitor crie antipatia por esses personagens. E o que mais me preocupa é que, na verdade, isso é uma espécie de reflexo da forma como nós mesmos alimentamos os estereótipos. Quando eu falo nós mesmos, eu me refiro a nós como indivíduos, né, que fazem parte da sociedade como um todo. Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, por que a Carrie nos livros é gorda,
mas nos filmes ela é retratada sempre como magra? Ah, Edilton, mas no livro ele não deixa isso muito explícito. Ele chama ela de troncuda e blá blá blá. Na verdade, no livro ele é muito explícito, sim. Tem um determinado momento que a Carrie tá sofrendo com aquela questão de que ela acabou de menstruar e ela tá lá no chuveiro sendo hostilizada pelas amigas e tudo mais. E aí uma personagem vira pra ela e fala, sua gorda, balofa, ou alguma coisa assim. Eu realmente não me lembro qual foi a tradução utilizada aqui no Brasil. Acontece que, infelizmente, assim como no cinema, assim como na TV, a literatura também é repleta desses estereótipos que nós, como indivíduos, acabamos reforçando isso a todo momento. O iluminado da história é um personagem bom, o homem de preto é mau, o livro se chama The Dark Half, não The Bright Half. Ah, Edilton, mas aí você tá falando de semântica e pipipi, papapó? Realmente aí a gente teria que entrar em todo esse campo semântico para discutir isso. Daria um vídeo de mais 1 hora aí pra gente poder falar sobre o assunto. Até que não é uma má ideia. Mas enfim, eu acho que vocês já entenderam o meu ponto de vista. Mas e vocês? O que vocês acham? Stephen King é gordofóbico? Stephen King não é gordofóbico? Deixem suas opiniões nos comentários aqui embaixo e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto que precisa, é um assunto que deve ser debatido não só nos livros do King, na própria convivência diária com as pessoas, a gente precisa sempre estar conversando sobre isso para combater esse tipo de preconceito. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero ter respondido todas as questões a contento. Espero não ter falado besteira quando eu falei um pouquinho mais sobre gordofobia. E caso vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de curtir ele, de compartilhar para ajudar a divulgar a palavra do tio Steve. Blá 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 blá, essa coisa toda. E se eu ver que realmente vocês gostaram do vídeo, eu faço outra rodada de perguntas e respostas, dessa vez lá no Twitter, porque primeiro eu usei o Instagram, né? Agora eu vou usar o Twitter. E se você quiser saber mais informações, curiosidades, resenhas de livros, filmes e tudo mais que esteja relacionado ao universo de Stephen King, acesse o nosso site stephenking.com.br. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.